Você já deve ter visto aqueles memes que mostram o crânio e o animal real, né? E como eles surpreendem a gente, porque o animal em vida, com todo o revestimento de musculatura e tudo mais, ele fica muito diferente do que é a sua versão em crânio, né? Então, às vezes um gato, um hipopótamo ou uma baleia orca, por exemplo, eles têm crânios muito bizarros, bem alienígenas, mas em vida são animais muito fofinhos, né? E que têm uma forma muito diferente mesmo do que o crânio mostra. E aí, esses memes acabam por levantar uma discussão interessante na área da paleontologia, que seria: será que a gente está reconstruindo os dinossauros da melhor forma? Será que a gente não está subestimando a quantidade de musculatura que esses animais teriam e os tecidos faciais, né? Porque muitas vezes, nas obras de paleoarte um pouco mais antigas, de uns 10 ou 20 anos atrás, a gente via muita representação de dinossauro com um contorno muito próximo do crânio, né? Até mesmo as fenestras, que são esses buracos no rosto, elas eram preservadas no desenho, né? E hoje em dia a gente tem essa impressão de que se o bicho tá representado assim, ele tá bem desnutrido. Então acontece que teve uma época assim que dinossauros tinham dentes expostos, tinham esse contorno muito próximo do crânio, mas hoje em dia, né, com os novos conhecimentos da paleontologia, a gente vai tendo novas inferências, né? E esses animais acabam se tornando um pouco mais robustos, mais diferentes. Mas será que a gente ainda tá fazendo isso certo? Uma coisa que acontece é que esses memes, alguns deles vêm com a palavra como os paleontólogos reconstruiriam, né? E aí é o animal bem próximo do crânio mesmo. Querendo ou não, é um pouco desrespeitoso escrever dessa forma, porque você tá ignorando toda a metodologia por trás da reconstrução de um animal fóssil, né? Então, as melhores versões desses memes, as versões mais respeitosas, elas seriam a que tem aliens, né? Como os aliens reconstruiriam. Aí seria uma criatura bizarra. Mas de qualquer forma, esse meme, ele levanta essa discussão interessante, mas que se espalhou de uma forma meio negativa, né? Porque as pessoas acabam duvidando do trabalho de um paleoartista e de um paleontólogo, achando que a gente não sabe nada sobre como reconstruir eles, né? E que eles seriam muito diferentes, teriam trombas, teriam orelhas, teriam moicanos irados. Por que não? Por que não? Se não se preserva no registro fóssil, né? A gente tem uma metodologia para explicar isso? É claro que tem. E no vídeo de hoje eu vou reconstruir o crânio de um tiranossauro com base nas evidências mais atualizadas sobre a anatomia de dinossauros e também seguindo alguns análogos modernos como referências. E aliás, eu vou tentar responder algumas perguntas como a gente sabe a verdadeira musculatura dos dinossauros e qual é o análogo moderno, né? Os animais vivos hoje, répteis, que melhor seria uma referência pra gente reconstruir eles em vida, né? Não esquece de hypar esse vídeo, tá? Pra eu ter um bom destaque essa semana e dê uma olhada também na área de membros, porque a gente já tá com lives, vídeos exclusivos e também agora um grupo no Discord pra galera enviar suas artes, pedir feedback pra mim e quem sabe aí no futuro eu vou até fazendo feedbacks em cima da arte de vocês, tá bom? Então, tudo isso na área de membros. Bom, a gente tá aqui então diante do meme, né? Que como os aliens reconstruiriam, né? Seria algo bem próximo do crânio mesmo, uma cor bem aleatória, e ele teria essa vibe bem monstrengo, né? E aí fica essa pergunta, será que a gente não tá exagerando nos dinossauros? Hein? Será que eles não eram fofinhos, igual o hipopótamo? Todo esse dente gigante, esses dentes pontudos aqui, e nada disso mostra no animal em vida, tá tudo contornado aqui, ó, pela musculatura do hipopótamo, né? Quando o bicho abre a boca fica meio sinistro, né? Mas mesmo assim, tá tudo preenchido ali, o bicho fica fofo, né? Fica fofinho. E essa aqui, então, a musculatura facial do hipopótamo, né? Pra vocês verem que o bicho parece gordinho, mas ele é puro músculo, aliás, né? E bem, eu trouxe aqui algumas versões desse meme. Uma delas feita pelo Pirula, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto no canal dele, né? Ele reconstruindo o hipopótamo. E ele chegou num resultado muito próximo de um hipopótamo, como vocês podem ver, tá bom? Algumas coisas, é claro que a gente pode errar, né? Tem outra imagem aqui que eu encontrei que seria como um paleontólogo teria reconstruído o animal com base na fixação de músculo, na ecologia e com os análogos modernos que a gente usaria como referência para reconstruir. E aí ele chegou nesse resultado que é bastante interessante, né? A gente pode ver que ele errou primeiro a cor, né? A cor é o que a gente provavelmente está errando, com certeza. É bem difícil a gente saber a cor de um bicho fóssil, né? Em alguns casos, sim, a gente sabe uma
uma cor aproximada, mas mesmo assim, né, para a maioria desses bichos a gente não sabe. Outro ponto, as orelhas, que eu acho bastante interessante, né, falar sobre isso, porque por que ele fez essa orelha tão grande assim, né, para um hipopótamo? Claro que existiriam reconstruções com orelhas menores, mas eu acho que a gente cai, se o hipopótamo não existisse, a gente tivesse reconstruindo ele do zero, a gente provavelmente erraria sim o tamanho das orelhas. Por quê? Vocês podem ver aqui que eu separei essa imagem da filogenia do hipopótamo, e qual que é o animal vivo mais próximo dele hoje? Seriam as baleias, pessoal. E no que elas ajudam a gente, né, a reconstruir um hipopótamo? Nada, absolutamente nada, né? Enfim, nada a ver. E aí o que sobra de uma comparação melhor, querendo ou não? Seriam os ruminantia e os suína, né, os porcos. E querendo ou não, eles têm orelhas mais pontudas e um pouco maiores, né? Então eu acho que é por isso que nessa representação o hipopótamo acabou ficando com uma orelha maior, mas talvez existiriam outras representações com orelhas menores também. E aqui, né, ele acabou colocando o dente pra fora. Até o Pirula fez, ó, esses dentes pontudos aqui pra fora também, tá vendo? Então, talvez essa fosse uma tendência de reconstrução de um hipopótamo, mas eu acredito que a gente preencheria os lábios dele todo também, tá bom? E por fim, eu trouxe aqui, né, um redesenho desse crânio do Tyrannosaurus, pra mostrar pra vocês como que seria uma representação de um T-Rex mamífero, né? Porque o Tiranossauro, assim como todos os dinossauros, que inclui as aves, tá bom? As aves são uma linhagem de dinossauros. Eles são répteis. E o que a galera tá fazendo? Botando orelha, tromba em dinossauro? Você tá reconstruindo ele com toda uma musculatura que ele não teria. Uma musculatura de uma linhagem completamente diferente de bichos que seriam os mamíferos, né? Então, mamíferos, vocês podem ver que eles têm essa musculatura no crânio inteiro. E se você fizer isso para um tiranossauro, vai ficar extremamente esquisito. E é claro, né? Ele vai ficar com uma carinha de hipopótamo, o que não tem nada a ver com um bicho de verdade, né? E é o que muita gente tá fazendo, né? Esse meme, ele traz essa discussão legal sobre talvez existam estruturas que a gente não esteja considerando na hora de reconstruir um dinossauro, mas ele divulga a ideia errada, né? Dissemina uma impressão errada de que, cara, dinossauro então teria músculo na cara toda? Não é bem assim. Isso é uma musculatura de mamífero. E como que é a musculatura dos répteis, né, pessoal? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de répteis atuais, tá bom? As aves sendo os dinossauros vivos, os crocodilos sendo os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Sim, não são as aves, porque as aves são dinossauros, né? Então, querendo ou não, o crocodilo sendo o parente vivo mais próximo dos dinossauros, ele também é o parente vivo mais próximo das aves, que são dinossauros, né? E tem um parente mais antigo, que no caso eu trouxe aqui os lagartos também, mas que eles podem trazer muitas respostas pra gente na hora de reconstruir um dinossauro, tá? Principalmente os carnívoros. Mas e aí, como que a gente sabe a musculatura que os dinossauros teriam, já que tecido mole muitas vezes não se preserva, né? E esse é o ponto da discussão. Como tecido mole não se preserva, como penas são muitas vezes difíceis de se preservar também, cabelos são difíceis de se preservar, né? A galera fala do dinossauro ter cabelo. Como esse tipo de tecido não se preserva, talvez a gente esteja tendo uma margem de erro aí, né, na hora de reconstruir. E você pode até ver que répteis, em muitos casos, eles são diferentes do crânio também, tá? Tirando o crocodilo, né? O crocodilo, no caso, é a mesma coisa. Por um lado, crocodilos são muito parecidos com o crânio, né? Basicamente um contorno perfeito do crânio, como a gente fazia na paleoarte um tempo atrás. As aves. No caso do casuar, ele fica um pouco parecido com o crânio ainda, porque os tecidos moles que ele tem aqui, eles estão no pescoço. Mas algumas aves, por exemplo, a própria galinha, né? Ela tem um tecido mole, aquela coroa vermelha lá, aquelas carnes vermelhas ali que ela tem no rosto, que a gente chama de carúnculas, né? Elas têm essa característica no rosto e enfim, se você for comparar um crânio de galinha com a galinha em vida, ela também fica bastante diferente, né? E é nesse ponto que é interessante pensar sobre dinossauros também. O casuar, ele fica parecido porque, mesmo ele tendo esses tecidos moles aqui, eles ainda respeitam um pouco o formato do rosto. Só no pescoço, eles vão tendo um formato mais diferente. A crista do casuar também, ó, a crista óssea dele aqui, ela é desse tamanho, mas em vida, olha quão alta ela fica, né? E é um tecido já duro, é queratina isso. E os lagartos, vocês podem ver aqui um dragão de Komodo, por exemplo, a ponta do focinho dele,
dele, ó, é uma das coisas que me chama a atenção, porque é bem pontudinho, mas esse bicho em vida, ele não tem o focinho pontudo, ele tem um focinho mais quadradinho, né? Até parece o próprio Tiranossauros mesmo, né? Aqui com esse focinho meio quadradão também. Então, esse tecido facial que os lagartos têm, né? E os dentes cobertos também, né? Os crocodilos têm dentes expostos, já os lagartos têm lábios. Como é que fica, né? Eles ficam diferentes do crânio também. E aí fica a pergunta, né? Qual desses exemplares vivos seria o melhor pra gente reconstruir um dinossauro? Mas antes de fazer isso, eu vou pelo menos mostrar pra vocês como que seria uma anatomia de musculatura base pra um dinossauro, tá bom? E mostrar por que que eles não têm músculo na cabeça toda como um mamífero, né? Como que a gente sabe a musculatura de um dinossauro, sendo que os tecidos moles não se preservam direito no registro fóssil, né? Bom, um estudo, ele acabou tentando reconstruir, né, o melhor possível do que seria a musculatura de dinossauros. E é esse estudo aqui de 2009. E qual foi a metodologia? Eles pegaram crânios de diversos exemplares de lagartos, pássaros, aves e crocodilianos e eles tentaram observar quais são os músculos homólogos entre esses animais, ou seja, quais são os músculos que tanto a ave, quanto o crocodilo, quanto o lagarto, eles têm em comum, porque seriam músculos homólogos entre répteis, né? Os músculos que os répteis têm no geral. Então acaba que por mais que eles sejam distantes evolutivamente entre eles, todos eles são répteis e eles compartilham características em comum por serem répteis, incluindo na musculatura. Então, quais são esses músculos homólogos, né? Eles identificaram isso. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, que aqui nesse crânio de ave, a gente tem esse músculo em roxo que se ancora aqui no topo da cabeça, né? E aqui também, ó, a parte roxinha que é onde ele se ancora na mandíbula, né? Então essa parte em verde aqui no topo da cabeça e aqui embaixo na mandíbula seria esse ligamento assim, né, que os bichos teriam. E o mesmo músculo que as aves têm foi encontrado também nos crocodilos, ó, em verde e também nos lagartos, tá vendo? Então todos esses são músculos que eles colocaram de cores diferentes, porque são músculos diferentes, mas são músculos homólogos, compartilhados entre aves, entre lagartos, entre crocodilos. O segundo passo foi olhar os correlatos osteológicos que esses músculos deixam no crânio. O que significa isso? Quais são as cicatrizes que os músculos deixam? Porque o músculo, ele está ancorado diretamente no crânio. Então ele deixa o que a gente chama de correlato osteológico, que é cicatrizes, ranhuras, marcas no crânio, né? Rugosidades, enfim, que indicam a ancoragem do músculo ali naquela região. Então todo esse ponto aqui, ó, que foi separado, esse, é um ponto, é um músculo diferente ancorado nessa região e também foi encontrado aqui no crocodilo, aqui também no lagarto. E esses músculos então deixam marcas. O que a gente vai fazer? O próximo passo é observar essas mesmas marcas preservadas nos fósseis de dinossauros e outras criaturas do passado, tá bom? Outros répteis pré-históricos. E ver se eles têm as mesmas marcas nos mesmos lugares, nos mesmos ossos, né? Assim, eles chegaram nesse resultado aqui, né? Que seria a base de musculatura que os dinossauros teriam, tá bom? Aqui é uma imagem do interior do crânio, né? Mostrando como que seriam os mesmos músculos ali, né? Tá vendo que são até as mesmas siglas, né? Os mesmos músculos aqui no crânio dos dinos. E aqui, né? Só o crânio sobrepondo toda essa musculatura que estaria dentro da cabeça do bicho. Embora algumas delas, elas se ancorariam aqui dentro, né? E contornariam e se ancorariam aqui para fora do crânio também, né? Como é esse músculo pterigóide. Só que o que acontece? Existem ligamentos e músculos que provavelmente os lagartos têm, que não foram desenvolvidos nas aves ou nos crocodilos, e a mesma coisa acontece com os dinossauros. Teve um estudo aqui de 2025 que eles identificaram um possível ligamento que eles chamaram de exopária, que significa bochecha externa, justamente porque é um ligamento que fica para fora do crânio, né? Essa musculatura aqui tá dentro do crânio, mas a exopária ficaria aqui fora, ó, se ancorando nessa região, que seria os ossos jugal, esse é o osso jugal da cabeça, e o quadrato. Ele se ancoraria nesses dois ossos e nesse osso aqui da mandíbula, que seria o surangular. A gente encontrou essas ranhuras que muitas vezes eram cortes ali bem microscópicos mesmo, mas que todos os dinossauros tinham e indica um possível ligamento. A gente não sabe se é músculo ou outro tipo de tecido mole, mas ao que parece todos os dinossauros teriam essa estrutura chamada exopária, que jacaré não tem, ave não tem, nem lagarto tem, é característico só deles, né? Então,
aqui eu trouxe para vocês essa representação de como seria a anatomia base de um dinossauro como o T-Rex, tá? Com a exopária e os músculos homólogos entre répteis. E a partir disso, a gente vai seguir agora com uma representação com base nos lagartos, outra com base nas aves, outra com base nos crocodilos e ver qual deles é o melhor. E eu já adianto para vocês que eu tenho uma quarta representação para fazer, que eu vou deixar para o final, né, depois de analisar todos eles, e eu considero a melhor de todas para a gente reconstruir um dinossauro. Mas primeiro, vamos seguir um direcionamento focado aqui em cada linhagem. Bom, aqui primeiro eu fiz a reconstrução com base em crocodilianos e, claro, né, a primeira coisa que a gente percebe é que crocodilo não tem lábio, eles têm os dentes expostos, porque são animais que ficam submersos na água a maior parte do tempo, né, e por isso eles não teriam basicamente essa preocupação de ressecar a boca, ressecar os dentes, né, mas essa condição não seria a mesma para um dinossauro, né, como o tiranossauro, que seria um animal mais terrestre que não ficaria submerso na água basicamente nenhuma parte do dia dele, né. Outra questão também, a gente sabe, atualmente as reconstruções sugerem que dinossauros, as pesquisas sugerem que dinossauros teriam lábios, tem vários argumentos a favor disso e eu preciso fazer um vídeo à parte para explicar, mas principalmente seria por conta desses foramens aqui, ó, essas bolinhas, né, pontinhos que os dinossauros têm, que os lagartos e crocodilos também têm esses pontinhos na região da maxila e da mandíbula, mas a disposição desses pontinhos é diferente e indica ou não presença de lábios, né? Pode ser um indicador ou não de presença de lábios. E no caso, a dos dinossauros como o T-Rex é muito mais parecida com a dos lagartos, tá bom? Que tem lábios, né? E não com os crocodilos. Mas de qualquer forma, eu vou reconstruir ele aqui como uma vibe meio crocodiliana, né? Então vamos lá. Aqui eu trouxe basicamente a diferença de um crocodilo e um jacaré, né? Só pra informar vocês, né? Vocês podem ver que o crocodilo tem esses dentes pra baixo e pra cima, né? Eles ficam se cruzando basicamente, né? Dando esse intervalo, ó, esse pra baixo, esse pra baixo, esse pra cima, e todos os dentes da boca ficam à mostra. Já o jacaré, nem todos, né? Primeiro que os dentes ficam só pra baixo, a gente não vê nenhum desses dentes pra cima aqui. Os de cima, eles estão cobertos, né? E principalmente esses dentes de trás aqui, ó, eles ficam cobertos também, eles não ficam mostrando. Porque eles se ancoram aqui, ó, eles se encaixam nesses buraquinhos que o jacaré tem, né? Um tipo de tecido extra que eles têm pra guardar esses dentes de trás. Então dá pra ver aqui, né, as bolinhas, né, os buraquinhos de onde esses dentes de cima aqui do fundo se encaixam. Inclusive os dentes aqui de baixo se encaixam aqui em cima também, né? Dá pra ver as bolinhas aqui, ó, de onde os dentes se encaixam. Porque os jacarés, crocodilos, eles têm esse fechamento extremo da boca. Eles realmente fecham a boca extremo mesmo, tanto que perfura um pouquinho da carne dele. Ou no caso do crocodilo, se cruza aqui, né? Esse fica pra cima, esse fica pra baixo, enfim. Esse pode não ser o caso pra dinossauro, tá? Outra coisa que eu trouxe seria esses crocodilos aqui, meio balofos, meio gordões, que a gente pensa, nossa, que bicho relaxado, né? Toda aí, essa banha espalhada por aí, né? Todo esparramado aí no chão, né? De boa, tomando um sol. E aí, né? Toda essa gordura espalhada. O bichinho gordinho. Na verdade, pessoal, isso aqui não é gordura, e sim é esse músculo aqui da mandíbula, ó, que nos crocodilos ele é tão grande, mas tão grande, que ele se deslocou para trás da mandíbula e ficou com essa bolotona no pescoço, tá? Mas não se engane, isso aqui é o músculo da mandíbula que esses bichos têm. Então você imagina o tamanho do músculo que um tiranossauro teria, né? Um animal que teria a mordida ainda mais forte que um crocodilo. Será que esse músculo não seria ainda maior e não se deslocaria para trás como acontece nos crocodilos também? Essa é uma inferência. O que é uma inferência? É uma conclusão que eu tiro com base numa informação conhecida, numa informação que existe. No caso, existe essa informação, existe esse fato de que o músculo da mandíbula aqui dos crocodilos se desloca para trás por ser grande e poderoso demais. Portanto, será que é possível que dinossauros teriam essa condição? A gente não sabe, mas é uma possibilidade. E como eu tô retratando ele aqui como uma vibe meio crocodiliana, uma aparência crocodiliana, eu coloquei esse músculo bem maior e mais para trás também. E esse aqui foi o resultado que eu tive de um T-Rex meio crocodilo, né? Então, essas escamas, né? Bem na mesma vibe aqui da escama da mandíbula. Os dentes expostos, mas aí eu fiz também os buraquinhos do dente aqui, né? Para ele guardar esses dentes de cima. Mas
Mas assim, eu acho que se fosse vibe meio crocodilo mesmo, ele ia ficar com a boca fechada igual um jacaré assim mesmo, né? Com tudo pra baixo. Enfim, né? Talvez ele teria esses dentes expostos assim, né? Numa versão crocodiliana, não na vida real. Também deixei o contorno do crânio dele bem marcado, né? Por mais que tenha essa musculatura aqui, ó, eu ainda deixei esse contorno da mandíbula, porque os jacarés e crocodilos também têm, né? Esses contornos aqui, ó, bem evidentes, né? Basicamente, essa é a minha versão de um T-Rex vibes crocodilo. Vamos pro próximo. Os lagartos, né? E o que a gente pode tirar de interessante desse grupo, que por mais que seja um grupo mais afastado evolutivamente, né, dos dinossauros e dos arcossauros no geral, né, porque os dinossauros são arcossauros, né, junto com o crocodilo, com os próprios pterossauros, por exemplo, né, eles fazem parte de um clado chamado Arcossauria, e os lagartos não fazem parte desse clado, eles se ramificaram em um outro clado que seria os Lepidossaurias, né, mas mesmo assim, eu acho que lagarto tem muito a contribuir com reconstruções de dinossauros, como os dinossauros terópodes, né? Bom, a primeira coisa, a galera geralmente fala assim, mas os dinossauros como o T-Rex ou um ceratossauro, eles teriam dentes muito grandes mesmo, e provavelmente o animal, quando fechava a boca, né, esses dentes iriam encostar no osso, e enfim, por conta desses dentes tão grandes, é possível que eles não tivessem lábios, né? E aí a gente tem aqui lagartos para mostrar o tamanho dos dentes que eles têm, né? Alguns deles têm dentes extremamente grandes, cobras também têm dentes muito grandes, e mesmo assim, pessoal, a gengiva e todo o tecido mole que cerca esses dentes, ela acaba preenchendo basicamente tudo, tá? E aí esses bichos, olha só, o mesmo animal, tá? Em vida aqui embaixo, olha o tamanzinho do dente que aparece aqui, é quase sacanagem, né? Não aparece nada desses dentes aqui, é só uma pontinha ou outra, porque o tecido oral desses bichos e todo o tegumento ali da boca basicamente cobre todos os dentes ali, por mais que os dentes sejam muito compridos. E aí, né, a gente se pergunta, será que para os dinossauros, cara, isso não aconteceria também? Eles não teriam então uma gengiva cobrindo basicamente quase toda a dentição do dinossauro? Será que isso não aconteceria, né? E aí, tipo, dentes tão grandes como esse do tiranossauro, na verdade, eram cobertos aí por uma gengiva, e os dentes pareceriam bem pequenos em vida, vai? E aí aqui por cima, talvez ficaria já as escamas, enfim, né, do dinossauro, né, vai saber. Mas essa é uma interpretação interessante, eu particularmente gosto dela. Aqui nesse crânio também dá pra ver que por mais que o esqueleto do animal o crânio do animal seja bem pontudinho, né, a reconstrução em vida dele aqui, ele tem essa curvatura, né, de tecido facial, então a cabeça dele acaba ficando mais ou menos nesse formato aqui, né, o que é bem interessante. Talvez o crânio de um tiranossauro poderia ter um formato um pouquinho diferente com esse tecido facial reconstruído, né? Será que seria mais quadradinho? Será que seria mais curvadinho assim? Bom, a gente não sabe, mas é interessante explorar essas ideias. O que mais que eu acho interessante tirar dos lagartos é todo esse revestimento, esse volume que os bichos têm no interior da boca. Eu acho que na maioria das vezes a gente está reconstruindo o tecido oral dos dinossauros, né? Todo esse tecido dentro da boca. Os músculos, a gente está esquecendo de representar o volume desses músculos. Olha os lagartos de boca aberta, olha o tanto de musculatura, tudo isso aqui é músculo, tá, pessoal? E aqui já são outros tecidos moles, né, que cercam a boca, mas olha todo esse volume que os bichos têm, cara, e a gente muitas vezes esquece, né, faz a boca do dinossauro meio vazia. Eu acho interessante explorar isso também, fora a disposição das escamas, né, então você vê que alguns lagartos têm escamas bem pequenininhas aqui, ao longo dos lábios e ao longo do rosto mesmo, né, escamas que vão, às vezes, sendo mais compridinhas, outras sendo mais redondinhas, mais pontudas. Aqui, por exemplo, esse lagarto já tem escamas bem maiores aqui no focinho, mas ao longo do rosto, ó, essas escamas vão diminuindo e ficando cada vez menores, então tem essa variedade de escamas que o bicho tem na face. Outro exemplo aqui, né, o tamanho das escamas que as iguanas têm aqui na mandíbula. Essas escamas bem pontudas que ela tem no topo da cabeça também, que é uma coisa que às vezes algum dinossauro ou outro poderia ter também, né?
esse aspecto mais lagartão, né? Não sei o Tiranossauros, mas eu não acho muito errado você inferir que alguma linhagem de dinossauros poderia ter essas escamas mais pontudas, né? Que muitos lagartos aqui têm, olha só. Isso tudo é escama, tá? Aqui outros exemplos, ó, são só escaminhas mais pontudinhas mesmo, né? E pode ser que eles tivessem isso no topo da sua cabeça, né? Das costas, talvez na mandíbula também, né? Essas escamas, existem lagartos que têm escamas mais pontudas. Até em artes mais antigas aqui, pessoal, vocês podem ver que os dinossauros eram pensados em ter lábios, né? Porque eles eram bem associados a lagartos mesmo. E aqui as escamas no rosto, ó, eram bem grandes. Até aqui a escama da iguana, né? Que o Charles Knight colocou aqui também, né? Como uma opção de tegumento pro T-Rex nessa época, né? 1920 por aí. E outra coisa interessante é que os lagartos são bem coloridos, tá? Alguns lagartos são muito interessantes visualmente. Eles têm línguas coloridas, bocas azuis, bocas pretas, bocas amareladas, tá? E padrões de cores muito interessantes. Alguns lagartos, por mais que esses aqui sejam lagartos menorzinhos, né? Mas eles são bastante coloridos, bem vibrantes de certa forma. Mas mesmo os lagartos um pouco maiores, eles têm padrões chamativos. Então até mesmo um teiu, uma iguana, ou esses lagartos aqui do gênero Varanus, né, como o dragão de Komodo, alguns deles têm padrões muito interessantes de cor. Eles não são só verde, só marrom, né? Eles têm listras, eles têm bolinhas no corpo, né? Olha só, tanto de listra que esse bicho tem. Esse aqui tá cheio de listra também. E pode ser, ó, bolinhas. Aqui também várias mini bolinhas pequenininhas. Então pode ser que os dinossauros tivessem esses padrões interessantes também, né? Até porque vários dinossauros que a gente tem conhecimento seriam escamados, né? Teriam escamas ao longo do corpo. Então, aqui eu também trouxe essa mandíbula muito grande, né? Como eu tinha feito lá para crocodilo, eu também trouxe aqui uma mandíbula muito grandona, um músculo da mandíbula muito grande, para a versão meio lagartão do T-Rex, né? Tendo como base lagartos. Porque, claro, né? Isso aqui também é o músculo da mandíbula dos lagartos, olha só. É enorme, gigantão. Mas, assim, aí depende também da linhagem de lagartos, né? Que a gente tá retratando. Por exemplo, as iguanas têm. Mas a gente pode ver que os lagartos do gênero Varanus, por exemplo, não tem essa bolotona, né? Então, talvez depende da linhagem que você tá retratando. Mas eu acho interessante retratar isso no Tiranossauros, porque esse é um animal que com certeza estava usando essa boca e essa musculatura constantemente, então pode ser que esse músculo fosse muito forte e se deslocasse para trás de tão grande que ele fosse, né? Talvez a gente não saiba exatamente o tamanho que era esse músculo, mas com certeza era um músculo enorme. E aqui eu trouxe então a minha reconstrução de um Tiranossauros meio vibe lagartão, né? Tendo como referência apenas lagartos. Então aqui eu trouxe essas escamas em tamanhos variados, né? Algumas maiores, outras menorzinhas. Aqui escamas também que vão variando, ó, ao longo da mandíbula, que vão mudando de formato, né? Claro que eu fiz bem pintado assim de qualquer jeito, mais rapidinho, mas enfim, acho que dá para entender, né? Todo esse revestimento aqui do lábio e os dentes do tiranossauro quase que sumindo, né? Ficando só uma pontinha ou outra. O formato da cabeça acaba que aumenta, a cabeça dele aumenta bastante também, né? Coloquei até umas escaminhas aqui embaixo e eu acho que aqui sim já tem mais uma cara de talvez isso pareça um dinossauro, pareça uma versão de um dinossauro, né? Mas a gente tem uma terceira opção, que seria reconstruir os dinossauros como o T-Rex com base nas aves, né? Então vamos para elas agora. Olha só, para as aves aqui, eu já não coloquei essa musculatura tão grandona aqui para trás, né? Embora eu acho que sim, se fosse para eu fazer uma paleoarte desse bicho, eu colocaria esse músculo para trás sim. Mas aqui já fui mais conservador, digamos assim, né? E deixei um tamanho razoável mesmo. E o que a gente vê das aves, pessoal? Primeira coisa que a galera vai comentar são penas, né? Ah, e o tiranossauro tinha penas e tal? Isso também vale um vídeo exclusivo para debater esse assunto. Mas provavelmente, se ele tivesse alguma pena, seria, sei lá, algo igual esse bicho aqui, ó. Seria algo tipo assim, ó. Esses fiapos aqui. Por quê? O tiranossauro era um bicho gigante. Se ele
tivesse o corpo inteiro revestido por pena, ele provavelmente iria superaquecer, até porque a região onde ele vivia era uma região ali de clima quente, não era um clima gelado, né? Pra ele ter algum revestimento necessário mesmo. Por mais que o tiranossauro tivesse um parentesco bem próximo ali com a linhagem de dinossauros avianos, né? Com as aves, existem outros dinossauros que têm um parentesco muito maior. Por exemplo, o Velociraptor ou os Oviraptors, enfim, Velociraptor, Oviraptor, eles teriam uma relação evolutiva muito mais próxima com as aves do que eles teriam com o próprio Tiranossauro. Dá pra entender que um Velociraptor tá mais distante de um Tiranossauro do que de uma ave e do que o T-Rex é próximo de uma ave? Então assim, o T-Rex é próximo de uma ave? É, mas não é tanto assim também não, sabe? Ele é mais próximo de uma ave do que um Alossauro? É, mas ele não é mais próximo do que um Velociraptor, um Oviraptor, por exemplo, que aí sim são animais que a gente realmente pensa em ter um aspecto mais com penas em estágios mais desenvolvidos. O Tiranossauro não teria penas em estágios mais desenvolvidos como as aves, né, que são essas penas assim, né? Se ele tivesse algum tipo de pena, seria aqueles estágios iniciais em que são filamentos assim, ó, como dá pra ver aqui, né? Esses aqui seriam estágio 2, 3, alguma coisa assim, né? Essas penas mais embaralhadas assim, mas os estágios iniciais, talvez assim, ó. Só que pensa que pra um tiranossauro isso aqui seria, sei lá, muito pequeno, seria tipo uns fiapinhos assim sobrando. É igual elefante, né? Elefante perdeu os pelos, né? Não que ele é 100% pelado, ele tem restos de pelos ali no corpo? Tem, só que é uns fiapos. Se o T-Rex tivesse penas, provavelmente, pelo seu gigantismo, pela região onde ele habitava, ele não teria, né? Por mais que, existem parentes do T-Rex que a gente descobriu que tem penas? Sim, só que eles eram bem menores que o Tiranossauro e viviam em regiões diferentes também que provavelmente exigiriam que eles tivessem essa cobertura extra ali, né? Então, tanto o Tiranossauro quanto alguns outros tiranossauroides, talvez um Albertosaurus, talvez um Gorgosaurus, das Pletossauros, eu acho que eles poderiam ter escamas mesmo na maior parte do corpo. Se tivesse penas, ia ser uns filamentozinhos assim. E, aliás, né, o próprio Tyrannosaurus tem impressões de pele? Tem. E a gente só encontrou escamas, tá? A gente não encontrou todas as impressões de pele em todo o corpo do Tiranossauro. Pode ser que em alguma parte ele teria penas? Sim, mas o T-Rex até o momento só tem escamas encontradas, tá? Então, como eu disse, se ele tivesse penas, talvez não fosse um revestimento de penas assim, né? Como uma galinha tem, ó. E sim, fosse algo mais rabugento, assim, ó. Mais de qualquer jeito, né? Desleixadão. Outra coisa interessante são as estruturas que as aves têm, esses tecidos carnosos que elas têm no rosto, né? Principalmente ali no topo da cabeça, como essas cristas de galo, né? Essa coroona aqui do galo, que se você for olhar o crânio da galinha, não tem evidência disso. Isso aqui é um tecido que você só encontra se preservar no registro fóssil, o que é muito difícil, ou se você estiver vendo um animal em vida mesmo, né? É tipo sorte ou você vê o bicho em vida. No caso do Edmontosaurus, por exemplo, o crânio do Edmontosaurus, ele foi encontrado com esse tipo de crista em tecido mole. E isso é muito interessante, né? Porque esse tipo de tecido, ele não deixa marca no osso, não é igual a musculatura. Isso não deixa marca no crânio. Então o topo da cabeça de um Edmontossauro é uma textura lisa que tem no crânio, mas a gente encontrou o tecido mole preservado lá. Ou seja, os dinossauros tinham esse tipo de tecido? Tinham. O Edmontosaurus é um exemplo de dinossauro que foi encontrado com isso, né? Pode ser que outras linhagens, até mesmo o Tiranossauro tivesse? Pode ser. E aí, quais formatos eles teriam? Aí vai do paleoartista de querer representar. Tem gente que não gosta, né? Porque aí, sei lá, perde a carona de dinossauro malvado. Mas sinceramente é muito doido pensar, né, num dinossauro, sei lá, talvez um Velociraptor com uma aparência mais ou menos desse jeitão aqui, né? Eu ia achar muito massa. E são estruturas muito chamativas, olha, que muda completamente a aparência do bicho, cara. E essas estruturas é que são coloridas. Esse tipo de tecido mole é o que deixa as aves coloridas. Você pode ver que as aves têm cristas e não necessariamente essas cristas, que são uma característica chamativa, elas são coloridas em vida, né? Na verdade, elas têm tons mais chatinhos, digamos assim, né? E o que é colorido mesmo é o tecido mole delas. Então, tem essa questão também, né? As aves têm cristas, elas têm esse revestimento também, não só o tecido mole, né? Que a gente chama de carúnculas, coisas, estruturas carnosas aqui, que mudam bastante a feição delas, mas elas também têm cristas que muitas das vezes, a gente vai olhar o crânio aqui de uma galinha da Angola, e ela tem essa protuberância óssea bem enrugada, que aí indica talvez uma
crista de tecido duro, que quando você vai ver em vida é uma estrutura bem maior, né? E com texturas bem diferentes. Olha só, o tanto que a textura dessa daqui é diferente, essa daqui é diferente, por exemplo, da textura da crista de um casuar, né? E cada um vai tendo um tamanho diferente, formatos diferentes, enfim. Aqui um outro exemplo, né? Isso aqui seria meio que a crista óssea do bicho, e olha como ela pode ficar em vida, né? Olha os formatos que elas alcançam. Alguns preservam um formato mais parecido mesmo, né, com a crista óssea, e outros a queratina cresce absurdamente, né, porque a queratina tem diferentes texturas, diferentes formatos, enfim. E as aves dá pra tirar muita ideia massa pra pensar os dinossauros, né. Só que se você for reconstruir um dinossauro 100% com base em uma ave, esse aqui é o resultado que eu acabei chegando, olha. O que fica bem legal, sinceramente, eu curto demais isso, né? Então aqui eu não fiz nenhuma escama, porque as aves têm escamas? Tem, claro que tem, né? Olha os pezinhos delas. Claro que elas têm escamas, tá? Já viu o pé de um casuar? Um pé de emu? É um pé de dinossauro, cara. É simplesmente o pé de um tiranossauro. É igualzinho, porque, claro, as aves são dinossauros, né? Elas são dinossauros terópodes, assim como o T-Rex. Mas são pés gigantescos e cheios de escamas, né? Então a galera fala, a ave tem pena. Não, a ave tem pena, tem esse tipo de tecido único delas também, nesse tecido carnoso, enrugado aí, e tem escamas também, tá? Então pode ser que o tiranossauro tivesse escamas, penas e esses tecidos carnosos também? Pode. Aqui eu fiz uma cara inteira com esse tipo de tecido carnoso, porque as aves não têm escamas no rosto, né? Elas têm aparentemente escamas só nos pés. Mas para um dinossauro, talvez seja mais legal explorar essa ideia de transição de escamas e esse tecido mole aqui, né, do rosto delas, aí um pouquinho de penas. Então eu cheguei nesse resultado, ficou um bicho bem coloridinho também, né, mas eu achei muito interessante. Mas agora eu tenho a última interpretação para fazer, né, que seria a junção de tudo isso, né? E se ao invés da gente seguir só uma linha de reconstrução, a gente na verdade juntar tudo, todas as ideias, todas as inferências que a gente pode fazer para essa linhagem e para essa linhagem, a gente aplicar tudo isso em um dinossauro. Qual seria esse resultado? Ficaria mais interessante e talvez ficaria alguma coisa mais próxima do que seria esse animal em vida, né? Então, por exemplo, o fato dos lagartos e os crocodilos eles terem essa musculatura muito forte para trás do crânio, eu acho que é uma inferência muito interessante de trazer para um dinossauro como o T-Rex. Talvez essas escamas aqui, ó, que o crocodilo tem debaixo do pescoço e na barriga, pudesse ser aplicada a dinossauros também nessa mesma região. As dobras aqui, ó, que os lagartos têm no pescoço, essas dobras de pele, que as aves também têm, né? E principalmente as escamas dos lagartos. Será que os dinossauros teriam escamas muito grandonas aqui na região do focinho? Ou será que elas seriam várias escaminhas pequenininhas aqui? Ou será que essa região seria uma região mais de tecido carnoso, como as aves têm? E principalmente também, né, os dinossauros têm rugosidades aqui, ó, no topo das cabeças. Por exemplo, o T-Rex tem, né? E os estudos indicam que ele provavelmente teria um revestimento de queratina como a crista das aves, ó, um negócio meio duro assim, né? Então, ao invés de ser uma cara toda escamada, com escamas mais ou menos no mesmo tamanho, aqui ser só escama, poderia ser uma mistura disso tudo que a gente viu, de tecido carnoso, de uma musculatura grande, de um pouco de pena em algum lugar, de lábios e gengiva cobrindo os dentes, mais essa queratina aqui no topo. E se a gente misturasse tudo isso, cara? Bom, é isso que eu vou fazer agora nessa time-lapse final desse vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo possa ter trazido um pensamento diferente para vocês, né, sobre reconstrução de dinossauros, e principalmente ter educado em algum sentido sobre dinossauro não tem tromba, dinossauro não tem orelha, dinossauro não tem a cabeça igual a de um mamífero, sabe? Não pensem nisso. Dinossauros não têm cabelos e cortes de cabelos irados. Eu sei que isso é meme, mas fiquem aí com o desenho final e eu espero que vocês gostem dessa minha mistureba aí, que vai ser esse novo Tiranossauro, tá bom? E até a próxima, pessoal. Falou!